Você já teve a sensação de que Deus simplesmente parou de falar com você? Parece que as orações batem no teto, que a Bíblia não diz nada novo, que o céu ficou mudo. E enquanto isso, a sua vida parece secar, como se tudo estivesse virando poeira. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente esse tipo de momento. Um tempo em que não há respostas claras, em que decisões pesadas precisam ser tomadas, mas Deus parece em silêncio. Um tempo em que você olha em volta e diz: eu estou no deserto. O deserto pode ter muitos nomes. Às vezes ele se chama crise financeira. Às vezes ele se chama problema no casamento. Às vezes ele se chama solidão, ansiedade, medo do futuro. Às vezes ele se chama doenças que ninguém consegue explicar direito. Seja qual for o nome do seu deserto hoje, eu quero que você permaneça comigo até o fim desta mensagem. Porque, no meio desse silêncio, existe uma palavra que você precisa ouvir. E essa palavra não vem de mim, não vem de outra pessoa, não vem de uma frase bonita de internet. Essa palavra vem de um Deus que conhece cada grão de areia do caminho que você está atravessando. Você pode até achar que entrou neste vídeo por acaso. Talvez alguém tenha te enviado. Talvez você tenha clicado sem pensar muito. Talvez tenha aparecido na sua recomendação. Mas nada disso é coincidência. Enquanto você escuta, existe um Deus que continua trabalhando, mesmo quando você não sente nada. Hoje nós vamos falar sobre o silêncio de Deus, sobre o deserto que você está vivendo e sobre algo que pode transformar completamente a forma como você enxerga essa fase. Então respire fundo. Abra dentro de você um pequeno espaço para acreditar que ainda há uma voz falando, mesmo quando tudo está calado. Porque antes que este vídeo termine, você vai descobrir que o deserto não é o lugar onde Deus te abandona. Mas sim, o lugar onde Deus decide falar com você de um jeito que você ainda não conhece. Na Bíblia, o deserto aparece muitas vezes, não só como um lugar físico, mas como um cenário espiritual, um cenário de prova, de escassez e de encontro com Deus. Existe uma palavra hebraica muito importante para deserto. Essa palavra é Midbar. Midbar descreve uma terra deserta, de escassez, de perigo, o oposto de um jardim cheio de vida e de recursos. Mas há um detalhe que pouca gente conhece. A raiz da palavra Midbar está ligada a outra palavra, Dabar. E Dabar significa palavra, palavra dita, palavra que sai da boca, palavra que se torna direção. Perceba como isso é profundo. O lugar chamado deserto, Midbar, está ligado à ideia de palavra. É como se Deus estivesse dizendo: o deserto é um lugar onde a minha palavra vai te alcançar de um jeito diferente. Quando você lê sobre o povo de Israel caminhando pelo deserto, eles estão num terreno áspero, sem água, sem sombra, sem conforto. Mas é ali que Deus fala com eles através de Moisés. É ali que Deus envia maná, envia água da rocha, envia direção. Quando Jesus passa 40 dias no deserto, não é apenas um cenário de tentação. É também um cenário de afirmação, de identidade, de combate com a palavra de Deus, mostrando que, mesmo quando tudo está escasso, a voz do Pai ainda está presente. O deserto, então, não é só o lugar onde você sofre. O deserto é o lugar onde a palavra de Deus se torna necessária, porque sem ela, você não avança um passo. Talvez você se pergunte: mas se o deserto é lugar de palavra, por que eu não consigo ouvir nada agora? Esta é a pergunta que nós vamos responder juntos. E para isso, nós vamos olhar para 3 desertos diferentes da Bíblia, para 3 histórias diferentes, e ver como Deus falou em cada um deles. Enquanto você ouve, eu quero que você se imagine dentro dessas histórias. Porque no fim, você vai perceber que o seu deserto não é um castigo, mas na verdade é um convite.
Vamos começar com um deserto muito conhecido, o deserto de Israel. Talvez você já tenha ouvido que o povo ficou 40 anos caminhando para chegar à terra prometida. 40 anos em terreno seco, com calor, com fome, com sede, com medo. O que você talvez não tenha percebido é que naquele caminho Deus está o tempo todo falando. Falando através de uma coluna de nuvem durante o dia. Falando através de uma coluna de fogo durante a noite. Falando através da voz de Moisés, que traz instruções, leis, correções, promessas. O povo, porém, muitas vezes escolhe ouvir mais o barulho do medo do que a palavra de Deus. Eles murmuram, reclamam, dizem que era melhor voltar para trás, que era melhor retornar para o Egito. Eles olham para o deserto e dizem, aqui não tem nada, aqui Deus não está. Mas ao dizer isso, eles ignoram que o próprio deserto se torna palco de milagre. Agora, pense em você. Quantas vezes você olha para a sua situação atual e diz, Deus, aqui não tem nada, aqui você não está. Você olha para a conta bancária vazia, para a notícia ruim do médico, para a mensagem que não chegou, para o pedido que não foi atendido e conclui, se Deus estivesse falando, isso não estaria acontecendo. Mas e se? E se o fato de estar difícil fosse exatamente o sinal de que Deus está construindo alguma coisa? E se o silêncio que você sente não fosse Deus calado, e sim Deus te tirando do barulho para que você possa ouvir o que nunca ouviria num lugar de conforto? Há também o deserto de Agar, aquela mulher que se vê sozinha com seu filho, com pouca água, com pouco recurso, e pensa que tudo acabou. Ela se afasta para não ouvir o choro do menino morrendo de sede. É uma cena pesada, de partir o coração. Mas é nesse deserto que Deus aparece e fala com ela, dando uma nova promessa, uma nova esperança. Talvez hoje você esteja mais perto de Agar do que imagina. Talvez você esteja tentando se afastar das pessoas porque não aguenta mais ver tanta dor. Talvez você esteja com medo de assistir de perto o que está morrendo na sua vida. Um sonho, um relacionamento, um projeto. E justamente nesse lugar, Deus está preparando uma palavra. Uma palavra que não diz apenas, vai passar. Mas sim uma palavra que diz, eu continuo aqui. Quando nós falamos de silêncio de Deus, na verdade, estamos falando de silêncio dos nossos sentimentos. Porque Deus, em essência, não para de ser Deus. Ele não deixa de sustentar o universo, não deixa de sustentar sua vida e não deixa de sustentar o seu respirar. Só que nós às vezes paramos de perceber porque o coração fica pesado, porque as emoções ficam confusas, porque o cansaço se acumula. E é aí que o deserto se torna perigoso, não pelo que ele tira, mas pelo que ele parece apagar dentro da gente. Então, eu quero te fazer uma pergunta muito sincera. O que você acha que Deus está fazendo enquanto você sente que Ele está em silêncio? Você acha que Ele virou o rosto? Você acha que Ele esqueceu seu nome? Você acha que Ele cansou de responder as mesmas orações? Na Bíblia, o deserto nunca é retratado como um lugar onde Deus perde o controle. Pelo contrário, ele é o cenário onde Deus prepara o coração. Onde Deus te tira da terra confortável, onde toda resposta estava fácil para te levar para um lugar onde você depende da presença dele dia após dia. Quando Israel está no deserto, o povo não tem como estocar comida para vários dias. O maná cai diariamente. Isso significa que Deus quer ensinar um ritmo, confiar hoje, novamente amanhã, novamente depois de amanhã. Quando Jesus está no deserto, ele responde à tentação usando a palavra, não sentimentos. Ele mostra que, mesmo quando o corpo sente fome, o espírito pode permanecer firme. E talvez, hoje o que Deus esteja fazendo no seu deserto seja exatamente isso. Te ensinando a confiar no que ele disse, não no que você sente. Te ensinando a se alimentar da palavra,
não apenas de sinais visíveis, te ensinando a identificar que o silêncio não é ausência, é treinamento. Treinamento para que, quando vier a próxima fase, você esteja mais preparado, mais maduro, mais sensível à voz dele. Treinamento para que, quando a terra prometida chegar, você não se perca nas vozes de todo mundo, porque já aprendeu a reconhecer a voz de Deus no lugar onde ninguém mais fala. Então, em vez de perguntar apenas, por que Deus está em silêncio? Mas talvez você possa começar a perguntar, Deus, o que você está me ensinando através deste silêncio? Que parte de mim precisa ser trabalhada neste deserto? Que tipo de fé está nascendo dentro de mim agora? E enquanto você faz essas perguntas, algo já começa a acontecer. Porque você deixa de ficar apenas olhando para a dor e começa a olhar para o propósito. Agora eu quero que você pense na sua vida concreta. Não em teorias, não em conceitos, mas no que você está enfrentando hoje. Talvez seja uma palavra dura que você recebeu de alguém. Talvez seja uma porta que se fechou. Talvez seja o medo de que o mês acabe e as contas não se fechem. Se você pudesse dar um nome ao seu deserto, qual seria? Deserto da ansiedade? Deserto da insegurança financeira? Deserto da solidão? Deserto da saúde abalada? Escreva esse nome mentalmente agora. Reconheça que você está num lugar difícil. Não é fraqueza admitir isso. Não é falta de fé reconhecer que dói. Mas depois que você dá um nome ao seu deserto, eu quero te convidar a dar outro nome. Um nome que Deus pode estar construindo por trás de tudo isso. Talvez Ele esteja transformando o deserto da ansiedade em deserto da confiança. Talvez o deserto da insegurança financeira esteja se tornando deserto da provisão. Talvez o deserto da solidão esteja se transformando em deserto do encontro com Deus. Você pode até não ver agora todas as respostas, mas você tem uma escolha: a de simplesmente esperar que tudo acabe, ou a de caminhar por esse deserto com expectativa. Expectativa de que Deus vai falar. Expectativa de que Deus vai te mostrar uma direção. Expectativa de que no caminho você vai conhecer mais quem Ele é e quem você é. E eu quero te encorajar a fazer algo simples, mas poderoso, depois deste vídeo. Separe alguns minutos para ler um trecho da Bíblia que fale sobre deserto, sobre fé, sobre esperança. Pode ser uma passagem sobre Israel caminhando pelo deserto. Pode ser um trecho dos Salmos onde alguém clama do fundo da dor. Pode ser um pedaço da história de Jesus se retirando para lugares solitários para orar. Mas leia com uma pergunta em mente: Deus, o que você está me dizendo hoje através desta palavra? E, se você sentir vontade, compartilhe nos comentários o nome do seu deserto e uma frase sobre o que Deus tem te ensinado por meio dele. Não apenas para participar, mas porque isso pode se tornar palavra para outra pessoa que está atravessando algo parecido. Às vezes, a voz que Deus usa para alcançar alguém pode ser a sua. Talvez você tenha escutado esta mensagem entre lágrimas. Talvez tenha ouvido, com o coração apertado, pensando em tudo o que já perdeu. Talvez tenha ouvido com uma fé um pouco cansada, mas ainda viva. Eu quero te lembrar de algo que pode parecer simples, mas é verdadeiro. Deserto não é lugar de permanência. Deserto é lugar de passagem. Ninguém fica no deserto para sempre. Israel não ficou. Jesus não ficou. Agar não ficou. E você também não vai ficar. Mas enquanto você está passando, Deus está construindo dentro de você algo que não nasce em lugares fáceis. Ele está te ensinando a depender, a confiar, a ouvir, a obedecer. Ele está te ensinando a reconhecer que mesmo quando você não sente nada, Ele continua sendo Deus. Então, se Deus parece em silêncio, não conclua que Ele se foi. Conclua que Ele está te chamando para uma profundidade maior. Uma profundidade
onde a voz dele não é apenas uma emoção, mas um fundamento. Se esta mensagem falou com você, não deixe que ela pare só em você. Envie para alguém que você sabe que está vivendo um deserto. Alguém que parece que perdeu o chão, que não entende o que está acontecendo, que acha que Deus se calou. Escreva nos comentários, se você puder, uma frase que resuma o que Deus te disse enquanto você escutava. Isso pode se tornar resposta para alguém que vai chegar aqui daqui a horas, dias ou semanas. Talvez num momento ainda mais difícil. E se você quiser continuar caminhando comigo, neste deserto, recebendo palavras que te ajudam a atravessá-lo, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui nós vamos seguir juntos, descobrindo que o deserto não é o fim da história. É apenas o caminho que nos prepara para o próximo capítulo que Deus está escrevendo na sua vida. Que o Deus que fala no deserto faça a voz dele ecoar dentro de você hoje, de um jeito novo. Amém.